É. E sobre essa questão das cotas também, é como se fosse uma corrida, né? Só que as pessoas não saem do mesmo lugar para chegar num ponto. Ou então, se as pessoas saem do mesmo ponto para fazer essa corrida, é como se um recebesse um foguete para chegar primeiro e o outro não tivesse nenhum chinelo, tivesse que ir descalço, tivesse que correr mais rápido que o outro que está em cima de um foguete. Então, para minimizar essa desigualdade que a gente percebe que existe, que é importante, né, a gente ter essas ações afirmativas, entre elas as cotas. Você estava falando sobre esse racismo inconsciente, né? Eu lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez num centro, no Centro de Saúde Escola da USP, onde vários médicos estavam trazendo vários dados e eles estavam falando sobre eles mesmos, se criticando e falando, gente, eu percebi aqui uma questão e a gente precisa ficar atento a isso. Um médico trouxe um dado de que as mulheres negras passavam menos enquanto elas estavam grávidas, elas tinham menos acesso a aquele exame que você vê por dentro, como que chama? Ultrassonografia. Elas faziam, em média, de 2 a 3 ultrassonografias durante a gestação, lá no centro de saúde, enquanto as mulheres brancas faziam de 5 a 8. E aí eles perceberam essa diferença. E aí eles falaram, bom, tem alguma coisa errada acontecendo, porque as mulheres negras precisam passar por isso. E mesmo que, ele falou, né, essa questão da ultrassonografia, várias vezes é por uma questão de saúde, várias vezes é uma questão de um momento feliz que a mulher está vivendo. Várias vezes os médicos encaminhavam, não era nem porque precisava ver alguma coisa, mas era para tirar foto, para poder ver o bebê. É um momento especial da vida, né, quando as pessoas estão grávidas, e por isso os médicos encaminhavam. E eles ficaram preocupados com isso, de que talvez inconscientemente, o médico lá da palestra trouxe, os médicos, por a sua grande maioria serem brancos, tivessem mais empatia, acabassem tendo mais vínculos com as mulheres brancas que eram atendidas pelo centro de saúde e acabavam fazendo mais encaminhamentos de ultrassonografia para elas e para as mulheres negras só em situações que realmente precisavam, e não também para esses momentos mais de um momento especial da vida. Então, ele falou sobre... Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, assim, de um racismo inconsciente. O que você tem a dizer sobre isso, assim? Olha, Lu, esse exemplo que você traz, a gente pode esgarçar ele e aí a gente vai ficar horas aqui falando. Eu acho que é um exemplo emblemático de se pensar várias políticas, né? Primeiro, eu diria o seguinte, primeira coisa que me vem à cabeça. A população negra sofre racismo antes de nascer. Talvez, e aí tem um negócio que a gente chama direito à maternidade, direito à maternagem, que eu estou olhando para a criança. Será que essa criança tem os mesmos direitos e a mesma promoção de saúde que uma criança branca? Porque se o médico olha para a mãe diferente, vai olhar para a criança diferente e o parto vai ser diferente. Né? Então, a gente já sofre racismo antes de nascer. Eu não estou querendo dar notícias boas, eu estou querendo ser até mais producente, assim, mas para a gente pensar estruturas como a estrutura macro influencia nas micro-relações. Aí a gente vai pensar, bom, a mãe já é muitas vezes discriminada pelo próprio serviço de saúde. Quando o médico olha para ela e não reconhece uma humanidade correlacionada à mesma humanidade da mulher branca, ele vai tratar diferente. Então ele vai fazer menos encaminhamentos para a saúde. Tendo menos encaminhamentos para a saúde, o médico que vai fazer o parto não terá a quantidade de informações necessárias para esse parto. Então ele também já vai colocar ela num lugar social diferente e vai tratá-la diferente. Então é muito comum, ou melhor, vou me corrigir, tem aumentado nos últimos anos, ou pelo menos aumentado os dados, de mulheres que são mulheres negras, que na hora do parto, os médicos, isso já é histórico, diz, não, mas as mulheres negras têm uma anca ou um quadril grande, ela pode fazer um parto natural, ela deve. Quando o corpo dessas mulheres, independente, né, da cor, o corpo, ele não é uma regra, né? E às vezes essas mulheres não podem, elas deveriam ter, por exemplo, uma cesárea. Para um outro parto. Ou outro tipo de parto, que eu não sou especialista nisso. O que acontece com isso? Tem nascido muitas crianças com problemas ou transtornos mentais por conta do tempo do parto e da oxigenação no cérebro.
Então, Elas têm sofrimento fetal na hora do parto, né? E isso acaba gerando sequelas pro resto da vida. exato. E aí como que a gente vê isso? Como que a gente pode dizer que isso é tudo igual? Então a gente tem, esta sociedade interfere na criança, na vida desse sujeito ou desta sujeita negra e negro antes dele nascer, e na vida dessa mãe, e na relação que essa mãe vai ter com esse filho e com o seu próprio corpo.